Pessoal, hoje nós estamos num formato bem diferente aqui no canal. Hoje é o primeiro episódio de um podcast que nós idealizamos. Nós demos o nome de Instância Rural, que é uma forma de unir tanto direito, a nossa realidade da advocacia, com pessoas que vivem de fato o agronegócio. A gente sente que muitas vezes nós trazemos conteúdos aqui que são importantes para o pessoal do agro, mas falta aquela pitada de realidade mesmo, do que acontece na prática. E hoje é uma honra para a gente ter aqui ele que já é um amigo há algum tempo, mas virou um cliente muito querido. Foi a primeira revenda de insumos que o nosso escritório teve a oportunidade de atender. Eles que confiaram na gente quando o escritório estava no início, e desde então, né, Herbert, a gente tem mantido uma amizade, uma parceria que está tanto nos negócios quanto no dia a dia. Então, primeiramente, eu queria te agradecer, Herbert, por estar aqui representando a GECAL, contando um pouco tanto da sua história quanto da história da empresa. Para a gente é assim, muito gratificante, o tanto que a gente aprende com você no dia a dia. A gente mais aprende do que te passa de conhecimento, né, Felipe? Eu falo muito isso com o Felipe, e ter você aqui hoje engrandece muita gente. Então, obrigado pela sua presença. Bom, Felipe e Gabriel, eu que fico feliz com o convite, agradeço a recepção. Para nós é uma grande honra ter uma parceria com vocês, né? A gente vem construindo isso juntos. Todo dia a gente aprende um pouquinho e vai aprendendo como navegar nesses mares aí do agronegócio juntos. Com certeza, muito obrigado. E a gente já queria começar o podcast com uma pergunta mais pessoal, falando primeiro de você. Conta um pouco de quem é o Herbert, de como foi essa sua trajetória de vida até chegar na faculdade, fazer agronomia, e depois, de fato, ir à frente da GECAL Agro. Conta onde isso começou, quando começou e um pouquinho da sua história. Bacana. Então, eu falo que eu estava no agro desde quando o agro não era pop, igual na Intec, né? Verdade. Eu nasci no sítio, né? A gente morava no sítio lá em Três Marias. Fiquei até 14 anos morando no sítio. Nessa época, na verdade, morar na roça, né, que a gente fala, era até pejorativo. Então era até difícil. O agro não era nada bem visto. E aí eu morava no sítio e meu pai desde 92 tinha loja, eu nasci em 95, então a GECAL sempre existiu na minha vida. E desde muito pequeno meu pai já me colocou para trabalhar dentro do negócio, até sem querer, né? Porque quando a gente é criança quer só brincar, quer só desde saber quando a GECAL? Desde 92. Desde 92? Esse ano nós estamos fazendo 33 anos. Que legal. Uma vida. E eu nasci em 95, minha mãe e meu pai trabalhavam num negócio totalmente familiar. Sim. E passei por todas as funções, desde ajudante, office boy, vendedor, tudo ali até ir fazer faculdade, né, em Viçosa. E em 2012, quando eu fui fazer o vestibular, o agro ainda também não era tão pop, não. Porque eu lembro que eu fui escolher agronomia, as professoras falavam que era um desperdício. Olha. Saber ter um potencial para, às vezes, passar em medicina, até no próprio direito, que era muito bem visto na época, engenharia. E aí eu contrariei elas, né, e fui nesse sentido aí de fazer agronomia. Fiz os vestibulares para Exalc, Lavras, e fiz Viçosa também, e por uma escolha, assim, que eu conheci alguns ex-alunos de Viçosa, acabei optando por ir por lá. E foi uma escolha muito feliz, né? Fui para Viçosa, pude aprender bastante, conhecer o Felipe, né? Para quem não sabe, gente, o Herbert aqui é meu colega de turma, tá? Se eu não me engano, eu vou chutar correndo o risco de estar errado aqui, mas sua matrícula é 77150, né? A minha era 77149. A gente era cadeira junta no vestibular. Apesar de advogado hoje, eu fiz 7 semestres de agronomia na UFV também. Eu tive a oportunidade de conhecer esse grande amigo aqui e fazer parte dessa trajetória bonita que a gente conhece. A gente que já está aqui, né, Gabriel? A gente sabe o contexto e é muito, muito alegre para a gente poder estar recebendo ele aqui, né? Mas pode seguir, meu amigo. Não, mas maravilha. Acho que é isso mesmo, né? Deus faz os planos perfeitos, né? Do tempo e da hora certa para tudo e coloca as pessoas no nosso caminho da forma que tem que ser. Mas, concluindo, né? Eu fiz agronomia em Viçosa, fiquei lá 5 anos. E na época que eu me formei, eu fiquei na dúvida de voltar ou não para a GECAL, né? Em toda aquela questão de pegar uma bagagem fora, em outras empresas.
eu fiz processo seletivo de algumas empresas, processo de trainee, cheguei a passar, mas na visão da época, né, conversando com meu pai, eu entendi que o momento do agro ele era muito bom, tinha uma perspectiva boa para o agro na região de Três Marias, e caso eu fosse para outra empresa, poderia ser que eu deixasse passar esse time. Sim. Perfeito. Então, abri mão de pegar conhecimento de outras empresas para voltar para a GECAL e fazer todo o projeto que a gente tem feito lá. Bacana. Basicamente é isso. E nesse cenário de revenda, né, hoje em dia a GECAL, a gente tem certeza que é uma das revendas mais relevantes assim, de Minas Gerais, com um papel muito importante, principalmente no mercado da soja, né, assim, fornecendo para vários produtores. Você falou um pouco desse insight que seu pai deu, de que realmente era um momento propício, e aí já fazendo um link com essa sua resposta, desde quando você percebeu que existe um potencial gigantesco nesse seu mercado? Eu acho até interessante também você falar, algo que você comenta muito com a gente, que a revenda de insumos, ela mudou, né? Ela tem se adaptado à nova realidade. Então, desde quando você começou a perceber isso e até insights que seu pai te deu na prática para você confirmar tudo isso e voltar de vez para a GECAL? Não, bacana. Olha, o mercado de revenda ele é um mercado muito competitivo, tem muitos concorrentes de diferentes tamanhos, né? Tem empresas aí que faturam bilhões, né? Então a gente, perto dessas empresas de grupo, nossa escala é pequena. Mas quando eu fui para o mercado, a princípio eu me assustei um pouco pelo tamanho das empresas, pelas negociações, e estava num momento onde as empresas de fundo de investimento eram o auge delas. Alguns grandes fundos de investimento entraram comprando várias revendas e foram comprando revendas regionais e fazendo o que eles falam de comprar o acesso, né? Juntaram várias revendas com uma marca só e compravam, cada revenda comprava 10, eles foram lá e compravam 1.000 de uma vez. Então para a indústria era lindo, né? Sim, que ao invés de atender 100 revendas, eu vou atender só um, então a gestão de canal fica muito mais fácil, tudo eu ganho escala. Pensaram que era fazer a mesma coisa que foi feito com supermercado, com farmácia, que as grandes redes iam dominar. Mas o ramo do agro ele tem uma particularidade muito forte, que é a questão da confiança. Na verdade, quem fazia esses negócios das revendas que foram compradas pelos fundos eram os donos, eram as pessoas por trás, que realmente respondiam por aquele negócio. Eu vejo que as empresas de fundo, elas se perderam a partir do momento que não tinha mais a cara por trás do negócio, a confiança por trás do negócio. E quando eu percebi que esse seria o diferencial, eu vi que era muito parecido com o que a GECAL já fazia localmente em Três Marias. Porque a GECAL ela não era conhecida muitas vezes nem como a GECAL, era a loja do Maninho. Então, as pessoas relacionam muito mais o dono com o negócio do que, de fato, realmente uma marca, se chama XYZ. Então, quando a gente foi para o mercado e passou a transmitir essa mesma confiança, transmitir esses valores, né? Meu pai tem um valor muito forte, que é que ninguém é obrigado a prometer nada, mas a partir do momento que você promete, você tem que cumprir. E isso é o que o produtor quer, porque ele está dentro de um negócio que já tem muitas incertezas. Se o fornecedor de insumo for mais uma incerteza para ele, é um problema grave. E o produtor tem essa questão da palavra como algo muito forte, né? E quando se compromete, até a gente faz uma comparação muito com o urbano, que o produtor, o fio do bigode muitas vezes é forte, porque ele acredita tanto na palavra, de quando ele fala, que ele espera essa reciprocidade do outro lado, né? Exatamente. E aí, por exemplo, eu estava atendendo ele um vendedor lá hoje, na empresa de fundo, e daqui 6 meses já era outro. E aí o que ele combinou com o cara lá atrás era na palavra. E aí mudou, e agora? Com quem que tá me combina? Aí o próximo vendedor, não, eu não posso fazer nada, vamos ver o que a gente faz para frente. E nisso foi minando, e a relação do agronegócio ficou muito voltada para preço. Porque essas relações que demoraram tanto tempo para ser construídas, elas foram rapidamente desfeitas através dessa falta de confiança que teve no campo, né, na relação do setor de distribuição de insumos. Entendi, bacana. Então você vê que hoje o principal diferencial competitivo da GECAL é essa proximidade com o produtor, essa proximidade tanto estratégica quanto de flexibilidade. Você diria que é o ponto forte da GECAL hoje? Eu acredito que não só da GECAL, todas as empresas que têm um dono por trás, que tem alguém que ele leva o nome, que está preocupado muito mais com a duração do negócio do que propriamente com o crescimento, é uma vantagem competitiva grande.
Porque o fundo, o que ele precisa fazer? Remunerar o investidor. Sim. A empresa de dono, a gente está preocupado com o nosso nome, com um crescimento sustentável, com uma solidez, né? Por exemplo, hoje eu, na minha posição de segunda geração, eu não posso destruir um nome que foi criado pelo meu pai por mais de 30 anos. Sim, então, essa preocupação acho que é difícil de transmitir para alguém que não tem isso em jogo, né? Então, vejo que o principal diferencial da GECAL e das revendas que tem dono é ter esse skin in the game, né? Que a pessoa fala. É responsabilidade de manter um legado, né, Gabriel? A gente estava conversando mais cedo, um assunto que a gente vai bater um papo daqui a pouquinho, que são os planejamentos sucessórios, né? Da importância de manter um legado no negócio familiar, né? De dar continuidade e você ter isso como um princípio, uma premissa do seu negócio, porque especialmente no agro, outros setores também têm essa particularidade, mas a confiança pessoal, ela é tão relevante quanto um poder aquisitivo que está por trás daquilo. Poxa, é um grupo, é um fundo que está por trás daquilo, isso me dá certa segurança, em alguns mercados isso faz todo sentido mesmo, mas a gente percebe que no agro, essa questão da pessoalidade, ela tem ainda mais força, ela tem ainda mais relevância, e esse nome que é conquistado a duras penas, ele tem que ser trabalhado enquanto marca também, né? A gente percebe a importância disso, e dentro do que a gente já conversou em outras ocasiões sobre isso, Herbert, eu acho que parte disso foi o grande erro dessas grandes corporações ao ingressar no agro. Talvez não fizeram uma análise de mercado, não estou falando dos números, porque isso eles fazem muito bem, o pessoal deles é o que faz melhor isso no mundo, mas... de persona, né? Exatamente, um risco social, uma análise social de o que é o agro, o que é a revenda dentro do agro, como que as operações se dão ali dentro, porque não é uma mera operação financeira. Quando eu compro do Maninho, eu estou comprando do Maninho. E se der algum problema, o Maninho está lá para me resguardar e ele vai resguardar, porque a gente conhece. E a gente tem até um exemplo disso que eu lembrei agora. Teve uma situação, não sei se foi na penúltima ou na antepenúltima safra, um fornecedor nosso fechou o pedido com a gente fechou o pedido com o cliente, e na hora de entregar, o fornecedor não entregou o produto. Falou que não ia ter jeito e que para a gente se virar. O que ia fazer? E aí, o fornecedor é uma indústria, são vários acionistas, não está nem aí para quem que está na ponta. E o nome da GECAL não pode prometer uma coisa e não cumprir, né? Como eu falei lá atrás. O que a GECAL fez? A gente foi lá e comprou o produto mais caro no mercado, tomou um prejuízo apenas para cumprir aquilo com o produtor que a gente tinha prometido. E não era o produtor que tinha fechado grandes negócios. Na verdade, aquele prejuízo foi maior do que a margem que a gente teve no negócio com aquele cara. Mas a gente conseguiu preservar a nossa coisa mais importante, que é o nome. Então, acho que dificilmente uma empresa que não tem essa preocupação vai aprovar um negócio nesse sentido. Então... Sim, exatamente. E aí a gente vê que muitas vezes a realidade do agro ela está além do contrato em algumas ocasiões, né? É óbvio que os contratos, as cedas são muito importantes, tanto para o produtor enquanto um elemento de segurança jurídica, né? Para que ele saiba exatamente o que está sendo pactuado, o que pode acontecer em cada cenário, para as revendas também, para as agroindústrias, mas a gente vê que nem sempre a letra fria da cláusula é o que prevalece, né? Para esses negócios realmente pessoais, familiares, existe uma sensibilidade. Eu falo porque a gente vê, enquanto advogados da GECAL, uma flexibilidade que nós não vemos tanto no agro quanto em outros ramos, aí passando um pouco para a parte do urbano também, mas essa flexibilidade de tentar entender a dor do cara e saber que às vezes um problema ele pode ser momentâneo e que para preservar essa relação, quem sabe talvez a GECAL não se organize para tentar manter uma próxima safra e não deixar tudo cair com o produtor. Então é algo que a gente vê muito, né, Felipe, com o Herbert. É óbvio que isso não tem como ser uma regra, às vezes tem casos que precisa ser equalizado, obviamente, mas é muito diferente, né, a lida e o trato. A gente entende muito o momento, né? Por exemplo, o momento que o agro está passando agora é um momento delicadíssimo, né? Falta de recurso, juros altos, passando por 2 anos aí com crise de seca. Então o produtor está passando por um momento difícil. E a gente está junto nessa. A gente não pode olhar isso de uma maneira fria e falar até que a minha responsabilidade daqui para frente é a sua. Eu acho que a distribuição ela tem que estar junto com o produtor para enfrentar esses problemas, né? E eu acho que isso cria vínculo e cria confiança para seguir por muitos anos. Eu acho que esse é o grande valor, o grande ativo da nossa empresa, né? Criar
essa confiança de longo prazo, né? Não Exato. Pensar só nessa safra. Exatamente, eu acho que a síntese disso é que melhor que vender muito numa safra é vender a vida inteira, né? Sim. Eu acho que sempre que isso é possível, quando tem interesse dos dois lados, eu acho que é o melhor caminho mesmo, essas relações de longo prazo, tanto na advocacia quanto no seu mercado, isso é o diferencial. E aí, eu vejo que você está sempre falando da sua família, né? Do Maninho, da história da GECAL, e a gente acha isso muito legal, assim, né? Essa relação familiar. E aí a próxima pergunta é: desde quando que você, primeiramente, percebeu essa sua veia empreendedora, que realmente você era mais do que o técnico, que é muito importante, mas empreender envolve várias outras competências, né? Quando você percebeu que você levava jeito para isso, e não só levava jeito, mas que queria desenvolver essas coisas e outra. Vamos falar um pouco da sua irmã, da Eduarda, né, que é uma pessoa fantástica e muito querida. Quando que ela percebeu isso também, como é que isso confluiu na realidade da GECAL, como é que seu pai ficou diante disso tudo, e eu já vou antecipar um spoiler, né, Felipe? Quando é que o bastão foi passado na prática? Conta esse contexto aí pra gente. Legal. Bom, assim, eu até me confundo para saber se realmente eu sou um empreendedor que nasceu com isso ou se foi pelo tanto que meu pai se preocupou e fez da minha vida um projeto para sucessão. Eu vejo que meu pai, desde quando eu era muito pequeno, ele sempre me preocupou em ensinar coisas, ensinar toda a visão dele, toda a forma de pensar. Tem uma história que é muito legal sobre empreendedorismo, que quando eu tinha uns 6, 7 anos mais ou menos, como toda criança, eu queria comprar um videogame. E ficava, pai, me dá videogame, me dá videogame. E aí meu pai, não, agora não dá e tal. Não querendo dar tudo, né? Meu pai nunca quis me dar tudo aquilo que eu quis, pensando em desenvolver passo a passo. Ele falou, vou te dar, mas você vai ter que esperar, eu vou te dar um porco para você criar, um leitãozinho, filhote. Bacana. E quando você conseguir, quando esse leitão virar um porco e ficar grande, você vai vender ele e vai comprar seu videogame. Aí eu falei, não é possível, mas não tem de outro jeito, pode ser, melhor do que nada. Sim. E aí, a gente morava no sítio na época, né? Todo dia eu ia lá no chiqueiro para ver o porco que estava crescendo. Foi uns 90 dias, foi um tempo muito longo na vida de uma criança. Mas com aquilo ali eu aprendi uma lição forte, né? Que o que a gente quer colher, a gente tem que plantar e esperar o tempo certo da colheita. Sim. E aí, quando chegou o momento, né, de vender o porco, eu falei, agora pronto, vamos matar o porco, vamos vender. E aí meu pai, mais uma vez mostrando que ele estava fazendo aquilo ali um aprendizado, ele me levou para negociar o porco com o comprador. Olha que só. Já costumava comprar o porco lá com ele, né? E aí chegando lá, o comprador falou assim, quanto que é o porco? Aí eu falei, não sei não, pergunta meu pai. Aí ele falou assim, não, você que tem que falar, você vai negociar. Aí eu falei, uai, que tanto que vale? Aí ele falou assim, não lembro, tipo, R$600. Aí eu falei, 600, você paga? Vamos, pago. E prazo? Eu falei assim, tá doido? Prazo? Eu já esperei. Esse tempo todo pra esse porco crescer, agora eu tenho que já dar prazo 3 meses ainda. nessa aqui, cara. Você quer me botar mais quanto tempo? E aí o cara que tinha costume de comprar com meu pai lá com 30, 60 dias, teve que pagar o porco à vista dessa vez. Então essa história assim, é uma história que eu nunca esqueço e que eu quero levar adiante, gosto sempre de contar ela, que é algo que ele sempre fez questão de me ensinar nas pequenas coisas. E na hora de comprar o videogame também, quem foi lá até a loja para poder fazer a compra foi eu. Nunca quis deixar eu fazer isso, com 6, 7 anos. Então, olha só. É muito, muito pequeno, né? Muito criança. E assim, meu pai também teve essa preocupação com a minha irmã, mas eu acho que pelo lado do masculino, o ferro foi mais do meu lado, sabe? Foi mais duro. Né? E assim, muitas vezes a gente, quando é criança, não entende porque de tanta cobrança, tanta pressão, mas o ferro, ele é forjado no fogo, né, na pressão. Então, eu vejo que tudo que eu sou hoje, eu devo muito ao que meu pai me ensinou, tanto de personalidade quanto profissionalmente. Sim. É algo que talvez nos momentos ali eu não entendia muito e até achava ruim. E assim, falando um pouco da minha irmã, meu pai também foi um excelente pai com ela, né, mostrou muita coisa, deu muito ensinamento de uma maneira mais branda, e eu acho que está correto também, né? Até pela homem e mulher ali tem formas diferentes de aprendizado e responsabilidade diferentes. Ela veio um pouco mais tarde, minha irmã foi fazer gastronomia, primeiro. Ela fez a faculdade de gastronomia, começou a trabalhar um pouco na área,
empreendeu, fez alguns eventos e depois a gente acabou convencendo ela de ajudar a gente lá na GECAL também, porque a gente valoriza muito essa questão de estar próximo, de almoçar juntos todos os dias, que eu acho que é uma coisa que pouca gente tem. E não tem preço, né? Então assim, todos os dias nós estamos juntos, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, nós almoçamos juntos. Que privilégio, né? É realmente um privilégio. E agora, recentemente, também minha esposa veio para o negócio, está nos ajudando também no administrativo. Excelente. É algo assim que a gente valoriza muito, essa relação de confiança e de fazer do negócio uma parte da família. Não tem jeito muito de separar e falar que o negócio fica na empresa, chegou em casa, acabou. Não é. Sim. Tem que fazer uma administração bem feita disso tudo, mas... Eu acho que isso também tem muito a ver, Herbert, com pessoas que gostam do que fazem, né? Assim, eu acho que no final das contas o que a gente sente muito de você, da sua esposa, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, que a gente, né, teve a oportunidade de estar presencialmente, é que vocês vivem a realidade da empresa, né? Então não é aquele olhar para a empresa que acordou e nossa, tem que trabalhar, e aí chegou o final de semana, graças a Deus, agora sextou, né? E aí domingo depressão, nada disso, né? Eu acho que são poucos os privilegiados de verdade, que não por dinheiro ou algo assim, que realmente se sentem conectados com aquilo que fazem, né? Eu e o Felipe, a gente fala muito que graças a Deus, Deus jogou a gente no que a gente faz hoje, porque é uma forma de viver histórias, né, de pessoas diferentes, impactar um pouco com o nosso jeito, de sensibilidade, tentar achar soluções. A gente vê isso muito em você também, né? Então, eu penso que quando o negócio ele é encarado dessa forma, de coração mesmo, né, tudo muda. E com relação ao seu pai, então, eu entendo que desde do começo ele está preparando vocês para a hora de passar esse bastão. E aí, quando mais ou menos, então, que ele te chamou e falou, filho, agora é com você, ou não sei, talvez, filho, agora vai que eu vou te vigiar, mas depois é você, como é que foi? Eu acho que esse momento, ele, assim, não existe ele tão oficial dentro da sucessão familiar. É muito questão de ganhar a confiança mesmo, e a confiança, eu acredito que ela vem muito com resultado. Obviamente, quando eu voltei da faculdade, eu vinha cheio de sonhos e de vontade de fazer e acontecer, só que com uma experiência muito baixa em administração. Tinha experiência com a parte de vendas, a parte de administrativa mais operacional do negócio. E é muito difícil para um filho ouvir não do pai e para um pai falar não para o filho. Então, nos primeiros anos, teve uma certa dificuldade, principalmente minha, de entender o meu papel dentro do negócio, de entender que eu ainda não era dono do negócio, nem era diretor de nada, eu estava ali para aprender, sabe? Eu acho que esse foi o principal desafio. E foi onde que eu, graças a Deus, consegui olhar para dentro e ver onde que eu poderia melhorar para poder me encaixar dentro da GECAL e achar o meu espaço. E aos poucos ir ganhando confiança, executando projetos, mostrando os resultados daquilo que foi acontecendo. E eu acho que esse processo de passagem de bastão, ele é muito... ele acontece bem feito quando ele acontece de uma forma gradual, sem uma virada de chave. Não dá para você dormir funcionário e acordar dono do negócio. É algo que é confiança aos poucos. E até hoje eu não considero que eu estou 100% com o negócio na minha mão. Entendi. Eu o tempo inteiro reportando, eu tenho a consciência ainda de que eu só estou na empresa porque alguém fundou ela lá atrás, começou do zero, que eu considero muito mais difícil do que começar de hoje para frente. Você levar um negócio do zero a algum lugar é muito mais complicado, né? A falta de recursos é difícil, né? A falta de credibilidade. Eu peguei um negócio que já tinha mais de 20 anos de história, as pessoas já confiavam, já tinha tudo uma construção por trás. Então acho que o começar e chegar até um certo ponto é o principal desafio, né? Tanto é que as empresas costumam quebrar mais nos primeiros anos de existência. Tem uma estatística interessante que nos primeiros 5 anos aí geralmente é o prazo validador, né? A gente sabe que depois que você passa dali você já tem uma certa tração, então você tende a prosseguir, mas a estatística no Brasil ela é um pouco desagradável nesse sentido, né? Exatamente. E agora, falando um pouco dessa nova realidade da GECAL, né, desde a sua entrada, da sua irmã, as coisas têm mudado, né? E tem mudado para melhor, né, no sentido de poder impactar mais vidas, levar mais
possibilidades, oportunidades para esses produtores, clientes e todo esse pessoal que está no dia a dia aí consumindo da GECAL. E conta um pouco para a gente assim, de onde que veio essa sua visão de que você, enquanto GECAL, precisava estar em mais pontos, estar mais próximo desses produtores? Como é que tem sido essa expansão? Hoje a gente sabe que vocês estão em algumas outras cidades, né, que anteriormente era mais focado ali em Três Marias. Talvez vocês até entregavam, né, para outras regiões, mas não estavam ali no dia a dia. Conta um pouco disso e o que vocês enxergam até pro futuro mesmo da GECAL, onde vocês querem chegar. Dá um panorama para a gente. Legal, Gabriel. Quando eu voltei também de Viçosa para Três Marias, uma visão que meu pai me passou muito era sobre estruturar a empresa em termos de administração. Então, tanto de sistema quanto de regime tributário, entender de impostos, de toda a questão que complica empreender no Brasil. Sim. Que é um alicerce que a empresa tem que estar em cima se ela quiser crescer. Eu enxergo que se a gente não tivesse se preocupado lá atrás, eu digo que eu voltei em 2018, de 2018 até 2021, a gente teve uma atuação muito forte em termos de mudanças administrativas, uma mudança do regime tributário, nós tivemos mudança do sistema de gestão. Se a gente não tivesse feito isso lá atrás, esse crescimento seria sobre uma base que não seria sólida o suficiente. E como a gente é muito conservador, a gente construiu tudo isso pensando em crescer, mas não sabíamos o quanto, e até hoje nós não temos, na verdade, noção do quanto nós podemos crescer. Mas existe uma expectativa, né, Herbert? Mas essa certeza ela praticamente não existe, né? A certeza é difícil da gente ter. Então, a gente fez essa estrutura que hoje ela nos suporta. Hoje a GECAL está instituindo também uma central de serviço compartilhada que presta serviço para cada unidade da GECAL. A gente enxerga que essa questão de aumentar a eficiência do negócio é um diferencial competitivo grande. A gente precisa de fazer mais com menos, né? E sobre a expansão, eu vejo que são muito as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Hoje a GECAL ela não pode nem deve depender só de mim para poder fazer as vendas, tomar decisões administrativas. Então eu digo que a gente foi muito abençoado com pessoas que foram aparecendo. É lógico que a gente procura, conversa, é intencional em muita coisa, mas são de fato as pessoas que foram agregadas ao negócio que fazem ele acontecer em conjunto com a gente. Porque todos nós temos 24 horas por dia, né? A gente não consegue multiplicar isso, então a gente precisa de pessoas que tenham a mesma visão, principalmente os mesmos valores que a gente. Então a gente encontrou pessoas, né? Tanto é que agora a gente está trazendo novas pessoas para o quadro societário da empresa, né? Na unidade de Patos de Minas. Sim. Então eu vejo o negócio de GECAL hoje muito mais como uma coisa que a gente administra, mas que não é só nosso, é um negócio que é um meio de impactar as vidas dos nossos clientes e impactar também as pessoas que estão dentro do negócio, seja funcionários ou sejam novos sócios que vão entrar dentro do negócio. Excelente. Perfeito. E eu queria falar um pouco agora de um assunto que eu acho que é quente no Brasil, no agro brasileiro como um todo, né? Você até chegou a mencionar isso em uma das falas, que é a questão do crédito, né? Então, hoje a gente tem visto essa mudança na forma com que o agronegócio enxerga o crédito. Antes a gente estava muito preso a uma visão de crédito rural em sentido estrito, né? Que a gente classifica no jurídico, que é aquele crédito que o produtor tem que bater na porta do banco e perguntar se tem uma beiradinha do plano safra para ele, né? E de algumas décadas para cá, o que se percebe é uma alteração do polo de crédito mesmo. Então, sabendo que esse crédito subsidiado de plano safra e que o governo tem que colocar no mercado, sabendo que ele é escasso e cada vez mais difícil, né, de o produtor acessar diretamente, outros agentes, outros players do agro foram se movimentando. E um player que se movimentou muito foi a revenda de insumo agrícola, que, né, das mais diversas categorias, né? Não só para o pessoal da soja. Eu queria que você contasse um pouco, porque até, acho que faz algumas semanas que a gente bateu um papo sobre isso, você me mandou um post no Instagram que fala que hoje em dia o negócio de revenda não é só revender insumo, distribuir, né? Hoje em dia a revenda tem um papel de vender crédito, né?
E conta um pouco como é que isso foi acontecendo, assim, não sei como que era na época do seu pai, se foi uma transição, se já era assim. Muito, eu enxergo assim que o produtor, muitas vezes, ele não tem um entendimento do que se trata uma CPR, do que se trata uma alienação, um penhor, e isso acaba, para alguns, ele acaba não querendo mexer com isso de forma nenhuma, porque ele está acreditando que aquilo ali pode trazer algum prejuízo que ele não está vendo, então Sim. o produtor, por regra, ele é muito conservador, né? Sim. Então eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, de gravar esses vídeos, esses trabalhos educativos, ele contribui muito, porque o agro precisa evoluir, o produtor precisa de entender mais essas ferramentas, porque isso, no final do dia, beneficia principalmente a ele, né, que está na ponta e precisa do crédito. Exatamente. E agora, caminhando um pouco para a área do Felipe no escritório, a gente queria bater um papo com você. Na verdade, a cama desse assunto já está feita, que é a história da GECAL, né, enquanto a empresa familiar. Mas hoje o nosso escritório tem desenvolvido com vocês um trabalho de planejamento patrimonial e sucessório. Exatamente. Que envolve a operação. E a pergunta, eu acho que para introduzir esse assunto é: como que vocês começaram a se preocupar com isso? Quando que veio essa preocupação? E como é que foi esse momento, até com relação ao seu pai, de entender que precisava planejar, precisava desenhar, não só na cabeça, nas ideias, mas transformar isso em algo palpável e mais formalizado dentro das exigências legais? Eu acho que essa decisão de seguir por esse caminho, ela vem muito da visão de onde a gente quer chegar com a empresa. Enquanto você está pequeno, seu negócio não tem muita perspectiva, você não precisa preocupar muito com como que vai ficar seu patrimônio e tal, talvez mais numa esfera de sucessão mesmo, né? De economizar com inventário, esse tipo de coisa. Mas eu vejo que no caso da GECAL é muito mais em questão da governança, tanto da empresa quanto da família, que hoje está tudo bem, a gente nunca teve nenhum problema societário, nem de família, mas a gente quer saber daqui 10 anos, daqui 20 anos, 30 anos, como que vai estar. Então a gente precisa de tratar desses assuntos delicados hoje, enquanto a situação está tudo bem. Não tem parcialidade, não tem ninguém que já está pensando em alguma coisa por trás, o negócio está com os fundadores ainda, meu pai está participando de todas as discussões, né? Então essa decisão de seguir por esse caminho é porque a gente quer crescer de uma maneira sustentável, quer passar para o mercado uma governança que, de fato, a gente tem preocupação, quer passar segurança também para a família, como eu falei, é um negócio familiar que Sim. hoje está na minha administração, mas a responsabilidade é muito grande de dar continuidade a esse negócio, de fazer com que isso seja perene e que a família fique bem, né? Não venha sofrer nenhum prejuízo. Justo. E mais, né, Herbert, a gente tem conversado bastante sobre isso, porque não só a reestruturação via planejamento sucessório que a gente tem trabalhado, né? Nós estamos implementando um trabalho de reorganização societária propriamente dito, porque você já antecipou um pouco desse assunto aqui. Existem pessoas que estão virando agregados aqui dentro, que não são só família, que em certa medida vão participar numa via mais próxima da raiz ali da empresa mesmo e organizar isso. Como que você enxerga, sob uma ótica mais de planejamento patrimonial mesmo e societário, a adesão dessas pessoas ao projeto, promovendo a segurança que vocês precisam para operar enquanto ainda uma empresa familiar? Olha, eu acredito que a gente precisa de ter tranquilidade para trazer gente para o negócio, porque enquanto está entre família, alguém vai lá e pode dar uma canetada e resolver tudo e está tudo bem. E a gente precisa de pessoas para o negócio crescer. Então, nós queremos compartilhar as responsabilidades, queremos trazer essas pessoas, mas de uma maneira muito justa. Meu pai tem uma frase que ele fala também que é emblemática. A gente não precisa ser bom com ninguém, a gente precisa ser justo. Então, essa é uma preocupação nossa enquanto nessa parte societária, de que a empresa continue sendo justa com todos os sócios, sejam membros da família fundadora ou não. Perfeito. Bacana. E já caminhando para o final, Herbert, para quem está pensando em empreender no ramo de insumos agrícolas, o cara jovem ou às vezes alguém que já está mais vivido, trabalhou na área mais técnica, mas
está pensando em entrar nesse mercado, em uma posição de empreendedorismo, quais dicas você daria para esse pessoal, baseando na sua trajetória, coisas que você estuda no dia a dia, para evitar erros comuns e também fortalecer os acertos, obviamente? Bacana. Uma coisa que eu acredito muito é no trabalho. Não tem jeito de você querer conquistar algo grande sem trabalhar muito. Sim. E muitas vezes a gente é incompreendido, né, pelos próprios familiares, amigos, né? Então, fazer de fato ali, dar o seu melhor, dar o seu máximo, sem se preocupar com retorno imediato, eu acho que é uma coisa fundamental para quem quer atingir um bom resultado. E outra coisa é justamente nessa parte da confiança. Ter noção de que o seu principal ativo é o seu nome. Seja você um profissional ou seja um empreendedor, o principal ativo é o seu nome. Você precisa te falar uma coisa e as pessoas confiarem que o que você falou vai ser cumprido. Então, a confiança ela demora muito tempo para ser construída, mas num prazo curto você destrói um trabalho de anos. Sim, exatamente. E mais uma pergunta agora, não só falando de revenda, mas falando do agronegócio brasileiro como um todo. Quando você olha para o futuro, o que você vê no agro de evolução de agora em diante, soluções que estão surgindo? Eu acho que a gente está num momento muito emblemático, não só para o agro, né, para a sociedade como um todo, mas é a questão de tecnologia, inteligência artificial. Eu e o Felipe, a gente teve, acho que foi no ano passado, na Semana do Fazendeiro. Sim. Tivemos na Semana do Fazendeiro em Viçosa. Na Federal de Viçosa, né, onde vocês estudaram, e a gente ficou abismado assim, com drones e um maquinário assim, de última geração, exato, né, Felipe? Investimento em tecnologia de ponta, assim, um negócio absurdo. Eu queria até citar o João Marcos, a gente bateu um papo com ele da AgroSharp, um negócio assim, fenomenal. O cara tá não vou saber falar tecnicamente o que ele está fazendo, não, mas quando ele conta para você, é de um nível de evolução, Herbert, que você enxerga em empresas de tecnologia de ponta mesmo, urbanas, aplicada ao agronegócio. Um negócio, assim, realmente fenomenal, e a gente tem visto isso com não só um volume, mas uma velocidade muito grande. Então, como que você enxerga esse contexto aplicado ao agronegócio também? Eu acredito que as empresas, os produtores precisam evoluir, né? E a evolução ela passa muito pela capacidade de adaptação aos novos cenários. Hoje a gente tem ferramentas cada vez mais sofisticadas e com uma velocidade de mudança muito mais rápida, né? Então, eu acredito que quem vai se destacar no agronegócio no futuro é quem tiver a capacidade de adaptação num tempo mais rápido, de utilizar essas tecnologias para poder melhorar o processo no nível de eficiência, de fazer mais com menos, de ter um negócio mais enxuto. Porque, ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, isso também é para todos. Então, quem está hoje em cima, amanhã pode não estar. Então, eu acho que a volatilidade do mercado, ela tende a ser muito maior. As empresas precisam de se adaptar. Isso é desde Darwin, né? As espécies que estão hoje foram que melhor se adaptaram. Então, só muda as ferramentas. Sim. E qual que é o papel da GECAL nesse futuro do agro? Assim, eu vejo que vocês têm uma preocupação muito, não só de entregar produtos, distribuir, mas também de consultoria, né? De estar ali ao lado, dando dicas, etapas, caminhos. Como é que vocês se enxergam nesse futuro? E o que vocês já têm feito desde então para preservar o agro brasileiro? Gabriel, a GECAL ela surgiu numa época onde a região que a gente atuava era totalmente deixada de lado para o agronegócio. Os produtos agropecuários eram vendidos em supermercado quando meu pai abriu a loja. Olha só. Então já foi uma visão assim de trazer uma solução para os produtores que não estavam sendo atendidos e às vezes não tinham as ferramentas para conseguir atingir os resultados que eles precisavam. E eu cresci com esses valores e um dos motivos que me fez querer voltar para Três Marias era justamente de trazer esse desenvolvimento regional, que primeiro a gente fez alguns projetos junto com a Embrapa de diversificação das produções, né, que não existia agricultura em sequeiro de soja na região. A gente fez parte desse projeto que trouxe o plantio de soja para a região de Três Marias. Olha só. E hoje, com o crescimento da empresa, a gente tem expandido isso para mais regiões, né, para o norte de Minas, agora para o Alto Paranaíba também. A gente tem muito essa visão de impactar o agro, de trazer o desenvolvimento regional através do crescimento do agro, que isso traz riquezas não só para o produtor, não só para a revenda, traz para todo mundo. Vem saúde, vem educação, é um impacto, um legado, né, que a gente consegue contribuir minimamente, mas
que o impacto a longo prazo é muito grande. Eu acho que esse, no final do dia, é o principal motivo da gente continuar e querer estar nesse mercado por muitos anos. Perfeito, Maravilha. perfeito. Eu acho que as minhas perguntas foram mais que bem respondidas. Você tem algum apontamento final, aqui Felipe? o apontamento é agradecer essa Sim. pessoa fenomenal que eu tenho o prazer e o orgulho de poder chamar de meu amigo. Agradecer Maravilha. pela oportunidade de poder estar falando para a gente aqui um pouquinho, compartilhando suas experiências, que a gente sabe que uma hora de conversa aqui, talvez um pouco mais, é muito pouco perto do que você tem para oferecer, mas eu acho que tudo que você pôs aqui para a gente, Herbert, é aprendizado puro. Tá? Bacana. Realmente a raiz do aprendizado, muita humildade, a gente sabe que isso leva a gente em lugares muito grandes, você deu uma aula disso aqui, e realmente agradecer pela oportunidade, pela parceria, e dizer que coisas melhores ainda vão vir, né? É isso aí. Maravilha, eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo convite. Continue contando com a GECAL e eu recomendo muito o trabalho de vocês. Eu acho que o trabalho que vocês têm feito é na mesma linha e muito alinhado com os valores que a GECAL prega. Então, acho que por isso que essa parceria nossa, ela com certeza será muito duradoura, né? Com certeza. Amém. Muito obrigado, Maravilha, meu meu irmão. irmão. Obrigado. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, para quem chegou até aqui, gostou do conteúdo. Realmente é uma oportunidade muito especial para a gente estar com o Herbert aqui. Como a gente disse no começo, eu acho que pela conversa deu para perceber, é muito mais que só negócios, né, Herbert? É amizade, é comunhão de valores mesmo. E foi uma honra tê-lo aqui no nosso primeiro episódio do podcast Instância Rural. E novos episódios virão com temas diferentes e a gente conta com vocês aqui. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até os próximos vídeos.